Olá, todo mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Founders Talks. Hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês uma colega minha, a Patrícia Osório. Ela é cofundadora da Bird. A Bird é uma plataforma que transforma a voz do cliente em crescimento estratégico. Além disso, ela também é fundadora da GV Angels, uma das maiores redes de investidores do Brasil. E também ela tem uma grande bagagem incrível como executiva, investidora e defensora de diversidade no empreendedorismo. Então, Patrícia Osório, seja muito bem-vinda. Oi, tudo bom, Mônica? Muito bom estar aqui, Tudo obrigada bom? pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Estou bem feliz aí com a tua participação. Acredito que a gente aqui vai aprender muito, o nosso público também. Bom, Então vamos lá, Paty. Conta pra gente um pouco aí da tua trajetória, né? Você vem aí de uma trajetória de executiva, corporativa, e aí você mudou para ser fundadora, né? Então conta aí pra gente o que te moveu aí para empreender na área tech. legal. Acho que para chegar nessa resposta, talvez eu tenha que voltar um pouquinho na minha história, né? Então, eu sou do interior de São Paulo, nasci numa cidadezinha chamada Birigui, e sou filha de pais médicos, mas que são, antes, né, além de médicos por propósito, acho que empreendedores por natureza. Então, meus pais sempre empreenderam, foram médicos, foram para o interior de São Paulo, não são de lá, abriram um consultório para começar a clínica, e aí também abriram fábrica de sapato, faliram, aí foram fazer investimento em imóvel, então sempre inquietos com essa cabeça de empreendedora, e acho que eu sempre vi esse exemplo, né, nos meus pais, de pessoas que empreendem, e veem o trabalho como uma forma de realização e de construção. Então, acho que isso foi algo que eu cresci observando. Aí fui fazer faculdade, acabei escolhendo fazer faculdade de administração, acho que até um pouquinho com essa cabeça, né, de entender a mecânica de negócios, fui fazer no fim administração e direito, fiz GV, uma faculdade super tradicional, e assim que eu entrei na GV, eu percebi que eu não me identificava, né, com o mercado corporativo mais tradicional, assim, então com grandes empresas, né, eu não tinha esse interesse, acho que de novo, por conta dessa bagagem da minha família, de eu quero ir para uma empresa gigante e ser mais uma pessoa fazendo um pedacinho do processo, sem visão do todo, sem estar conectada com a missão do negócio, enfim. E aí eu tive a oportunidade, né, de conhecer por meio da Endeavor, né, que é uma ONG que fomenta o empreendedorismo, que eu admiro muito e que acredita muito no impacto transformador do empreendedorismo, de conhecer a Arizona, né, os fundadores da Arizona, Ale, Giga, Marcos, que tinham uma empresa que estava crescendo, tinha 30 e poucas pessoas na época, não se chamava startup na época, hoje provavelmente seria considerada uma startup, e os conheci, e eles, a gente tem um espaço aqui na empresa para justamente começar a formar uma segunda camada de liderança, né, e tal, e eu me identifiquei muito e fui trabalhar com eles, e aí acabei fazendo minha carreira lá, então foi uma carreira como executiva numa empresa de pequeno para médio porte. Então, acho que eu tive a experiência de ser executiva, mas de ser executiva num ambiente que eu estava muito próxima dos founders, né, muito próxima de quem criou o negócio e tinha essa cabeça empreendedora. E acho que conectando com o que eu vi ali de referência dos meus pais, né, de empreender. Então, acho que eu sempre tive muito essa vontade de construir algo novo, de causar disrupção em mercado ou gerar valor, né? Acho que um pouquinho dessa proposta de gerar valor para o meu cliente final. E aí, 6 anos atrás, surgiu a oportunidade da Bird, né? Inclusive de empreender com a Bird com um dos fundadores da Arizona, que também, né, é meu sócio aqui hoje. Então, eu tive a sorte, né, de ter um empreendedor com experiência para empreender comigo, dessa vez num negócio novo aqui. E acho que a vontade que nos motivou era realmente fazer algo que gerasse impacto numa área que a gente acredita muito, num universo que a gente acredita muito, que é o universo de experiência do cliente, de usar insights da voz do cliente para ajudar empresas a lançarem e construírem produtos melhores. Legal. A Arizona era do que mesmo? Qual que era o segmento?
Pô, a Arizona é uma empresa de soluções para marketing, então ela começou como uma empresa de serviços de produção, para impressão, bem técnico para campanhas, e depois cresceu para também ser uma empresa de tecnologia, mas é ali em Martech, soluções de marketing. Uhum. E era aqui no Brasil ou já era lá fora, Estados Unidos? No Brasil, e aí quando a gente começou a Birdie, uma das coisas, né, que eu e os meus sócios na época, a gente falou foi, o que a gente quer realizar nesse novo empreendimento que a gente não realizou com a Arizona, né, que a Arizona tem muito sucesso, é uma empresa super consolidada, mas algumas coisas que a gente falou, a gente quer ter esse sonho essa experiência de fazer esse check, e uma dos checks era um negócio global. Então, a gente, queremos começar a Birdie como um negócio global, a gente quer mostrar, né, por trás tinha muito essa vontade de se desafiar, né, então se desafiar num contexto global e não só dentro do Brasil, e também mostrar que o brasileiro é empreendedor também para o mundo, né, a gente, quando você vem para cá, né, eu moro nos Estados Unidos agora, você vê, o Brasil é muito associado a futebol, festa, então, hospitalidade, mas não é associado a empreendedorismo. E a gente, cara, tem empreendedores incríveis e o brasileiro é extremamente criativo, então por que não também ser uma referência em empreendedorismo? Então, acho que a gente tinha muito essa vontade de levar essa bandeira do empreendedor, Brasil como referência de empreendedorismo no mundo também. Que legal. E agora, pegando o gancho, né, da Bird ali, conta um pouquinho como que vocês tiveram essa ideia, né, da onde que veio essa ideia, se foi de algo que vocês vivenciaram no dia a dia, algum problema que vocês perceberam ali enfim, no atendimento com os clientes, na voz do cliente, e aí surgiu essa ideia, e aí conta pra gente aí como que foi que tudo começou. Legal. Acho que a ideia da Bird, ela foi se moldando aos pouquinhos, assim, o que sempre esteve por trás foi, a gente acredita que a experiência do cliente é um pilar essencial para o sucesso das empresas, e a gente acredita que as empresas não estão entregando a melhor experiência para os seus clientes porque elas não estão ouvindo os seus clientes direito. Então, a gente tinha um pouco essa sensação de, eu como cliente, né, e todo mundo provavelmente deve se identificar com uma situação, eu tive um problema, eu entrei em contato para resolver, para dar um feedback, porque eu gosto da marca ou porque tem algo me incomodando ali, e aí você dá um feedback e cri, né? Nunca você recebe um retorno, você sente que não está sendo respeitado, não está sendo ouvido, e aí a gente olhava e falava, cara, não é possível, as empresas investem milhões em pesquisa, investem milhões em research, mas e o cliente está gritando coisas e elas não estão ouvindo, não faz sentido. Ao mesmo tempo, né, o AI estava surgindo no mundo, né, então estou falando 6 anos atrás, as pessoas estão começando a falar que AI vai mudar tudo, AI isso, AI aquilo, peraí, então, se a gente conseguir aplicar AI para essa dor aqui que a gente está vendo de as empresas não ouvirem direito os seus clientes, pode ser que a gente encontre algo legal. E aí, obviamente, né, como toda hora, quando você tem uma ideia, você precisa ir se aprofundar para ver se aquilo faz sentido, a gente foi começando a entrevistar gente, né, tipo, isso aqui faz sentido, essa dor? Olha, como você faz isso aí hoje? Por que você não resolve? E aí a gente foi descobrindo que realmente tem uma oportunidade aqui, realmente tem algo que vale a pena explorar para a gente atacar. Mas veio muito pautado por essa dor nossa, né? Você ouve de muito negócio que eu vivi uma dor e aí eu fui lá tentar resolver. No nosso caso foi um pouco disso, mas não fui tentar resolver tanto sob a perspectiva de entregar a experiência para o cliente, sim de como eu ajudo a empresa a entregar essa experiência. E aí vocês chegaram a conversar ali com alguns amigos, como que foi essa etapa, justamente, essa etapa bem embrionária ali de conversar para validar que a dor, que o problema é real e existe? Boa. Tá. No nosso caso, né, a gente é B2B, então o B2B a gente foi conversar com empresas, né, e aí a gente tentou de todo jeito, a gente até teve uma tentativa de ser B2C, mas a gente falou, puta, B2C não é nosso negócio, o que a gente sabe é ser B2B, então não durou, mas quando a gente foi, né, para essa jornada do B2B, deixa eu entender, conversar com empresas, um ponto que a gente até teve 2 rodadas ali de descoberta, né? A empresa é algo muito genérico, né? Que tipo de empresa que é a minha hipótese de empresa que vai precisar da Birdie? A nossa primeira hipótese foi empresas de produtos
físicos, né? Então, uma Samsung que vende celular, que vende computador, que vende geladeira. Então, a nossa primeira hipótese, a primeira audiência que a gente se restringiu foi empresas que vendem produtos físicos para o consumidor final. Vamos entender como que eles entendem o feedback do cliente numa perspectiva de, eu, como cliente, quando eu vou comprar um produto, eu leio o review. Será que as empresas estão olhando esses reviews para entender o feedback? Aí foi a primeira exploração que a gente fez. Como que a gente vai achar gente, né, para ver se essa dor faz sentido? Não faz. Na época, a gente até teve a felicidade de aplicar para um programa de startups da Samsung. Então, uma coisa que eu recomendo aí tem muita empresa que faz programas de startups, e se você está super no início ali, vale a pena, né, encontrar alguma coisa que faça sentido para o que você está tentando explorar. No nosso caso, a gente foi conversando com algumas empresas, aplicou para esse programa da Samsung, a gente foi aprovado, e aí teve a oportunidade de meio que construir o produto muito com feedback da Samsung, né, em cima do que eles estavam trazendo de demandas ali internas. E aí depois a gente foi falando com mais empresas, explorando. Depois posso até contar um pouquinho mais para frente. No fim, acabamos não indo para esse caminho, né? A gente mudou, mas é um dos aprendizados ali. A gente até acertou na validação, mas a gente não validou, a gente validou o mercado, não validou o produto. Enfim, então depois acho que dá para a gente falar um pouquinho sobre isso. Mas foi encontrar gente que queira falar, vou chamar amigo, vou abordar gente friamente no LinkedIn, vou em evento, vou fazer de tudo para falar com pessoas para entender se eles têm a dor. Uhum. Legal, daí vocês então entraram nessa aceleração, né, aceleradora ali da Samsung, com a tese de ser um produto de feedbacks para produtos físicos, né? Exato. E aí você falou ali que no decorrer, ou foi depois que vocês decidiram pivotar esse. Eu acho que foi o ICP, né? O cliente ideal, o perfil de cliente ideal, que vocês perceberam que então não fazia sentido. E aí, por que não fazia sentido? E aí, como vocês pivotaram, né? Esse cliente ideal? Legal. Não, foi isso mesmo. Então a gente entrou no programa, a gente brinca, né? Ao mesmo tempo, uma bênção e uma maldição, assim, porque uma bênção de, cara, a gente entrou para fazer um programa de aceleração numa das maiores empresas de eletrodomésticos do mundo, né? Então, cara, mais fit com ICP teórico na época, impossível. Mas também acho que a gente acabou tendo quase uma obstinação de não tem que funcionar para esse público, porque se eles estão dizendo que para eles vai ser interessante, não é possível. E aí talvez a gente tenha investido mais tempo nisso do que precisaria se a gente estivesse mais aberto aos sinais. Mas a gente entrou nesse programa de aceleração, construiu a base ali do produto com eles, em paralelo a gente foi abordando a própria Samsung aqui nos Estados Unidos, né? Uma das coisas que a gente fez no início foi, cara, não conheço ninguém aqui nos Estados Unidos, então me mudei para cá agora, diferente do Brasil que eu tenho contatos. Vou achar brasileiro nas empresas. Brasileiro na Samsung. Ele vai estar nesse evento lá, eu vou lá nesse evento para tentar falar com o cara. Legal. Aí conseguimos, né? Fomos lá, falamos com o cara super inovador, porque, né, você tem que achar a pessoa certa também, né? Tem que ser gente que tem essa cabeça de ver oportunidade, né, numa startup, querer correr o risco. Então a gente achou um cara muito legal na Samsung na época, o Koga, que viu esse potencial na plataforma e falou, puta, quero arriscar aqui com vocês, vamos fazer um piloto, vamos tentar. Aí conseguimos pessoas parecidas na Microsoft, na Whirlpool, na Midea, enfim, então a gente foi fechando, né? Se for olhar para a lógica do encontrar o fit, a gente, em teoria, foi encontrando, né? Porque, fechei com Microsoft, fechei com Samsung, fechei com HP, fechei com Midea, isso tudo nos Estados Unidos, então, né, no mercado super competitiva, a gente tem product market fit, né? Só que, na verdade, acho que esse é um dos desafios de produtos de dados, né? Produtos com AI, cara, você analisar dado pode sair tanto output diferente que talvez você não esteja construindo um produto, você está fazendo um serviço, né? E aí o que aconteceu com a gente, no caso, foi um pouco de as empresas estavam sentindo a dor, elas estavam vendo valor no que a gente estava fazendo, mas estavam vendo mais valor como serviço. Eu quero que a pessoa faça essa análise e me dê um insight, mas quase como se fosse uma pesquisa de mercado 2.0. Contratei, e a Bird usou AI para me dar insights, mas eles não estavam querendo acessar a plataforma, eles não estavam querendo fazer análises recorrentes, eles estavam contratando quase uma consultoria boutique ali com a startup.
E demorou para a gente perceber isso. E aí a gente começou a olhar e falar, tá, mas quais são as métricas de uso, de recorrência, de engajamento? A gente, opa, não está acontecendo. Tá, o caso de uso da Samsung, da HP e da Microsoft são os mesmos mesmo? Vamos ser bem realistas. Ah, não é, esse aqui está um pouquinho diferente desse, está um pouquinho diferente desse. Opa, então acho que a gente não tem realmente um produto escalável. E a nossa premissa foi: não quero ser um serviço, não quero estar prestando um serviço, quero ter um produto escalável. E aí a gente teve que ter a coragem, né? A gente falou, cara, o que está errado? Alguma coisa a gente tem que mudar. A gente teve a coragem de falar, não estamos acertando aqui, temos que dar um passo atrás e não perseguir o faturamento, perseguir a visão de longo prazo de criar um produto. Sentamos com esses clientes, conversamos, falamos, olha, se não for para esse caminho que vocês queiram ir, não vai fazer sentido, a gente não vai continuar prestando um serviço como a gente tem feito. Falamos com nossos investidores, que também apoiaram bastante, enfim, aí a gente até foi, na época, procurar ajuda de um expert de produto. A gente chamou o Spengler, né, que você conhece, e, cara, a gente está com essa visão, com esse produto, mas eu não sei se a gente tem o produto. E aí ele foi, sou muito grata a ele, assim, ele foi quem provocou, falou, cara, eu acho que o problema é o ICP. Vamos. E esse outro perfil de empresa aqui, empresas de produtos digitais? Porque eu, como produto, eu compraria essa solução que você está me descrevendo, e eu compraria dessa forma que você quer. Né? E aí a gente, opa, vamos tentar mudar o ICP, vamos realmente, né? Vamos repensar isso. E aí começou essa nova fase, assim, com o ICP de produtos digitais. Legal. Então, quando vocês começaram a entender que o público ali que vocês tinham proposto lá na hipótese inicial não era o ideal para vocês, foi quando vocês já tinham então um protótipo, tinham construído, desenvolvido coisas, inclusive estavam ali entregando uma solução, talvez manual ali de serviço para eles. Então, demorou para entender um pouco mais do ICP ali, né? E aí essa pergunta, né? Vocês começaram então a construir esse produto primeiro para depois colocar no mercado, testar, validar, ver se alguém pagaria por aquilo. Foi mais ou menos essa a jornada, então. Mais ou menos, porque assim, quando a gente fez a aceleração, a gente teve que entregar uns protótipos, então na aceleração já teve uma entrega ali validando com a Samsung. Depois a gente fechou primeiro, a gente criou protótipos, mas fechou os clientes e foi fazendo. E aí, esse é um dos desafios do B2B e B2B Enterprise, né? Porque Enterprise. Uhum. quantos clientes, né? Quando você vai para o SMB é muito mais, você tem volume e você está encontrando algo padrão. No nosso caso, eu fechei com a Samsung e a gente construiu o dashboard, então a gente construiu o produto mesmo, mas a partir da demanda da Samsung, validou com a Samsung, eles acessavam, só que depois a recorrência não estava lá e eles no fim, me manda um PPT. A gente, putz, né? Tipo, criamos toda essa interface aqui para no fim você querer um PPT, e aí foi repetindo esse padrão com os outros. Então a gente construiu o produto a partir dos feedbacks dos clientes, mas talvez com aquela. Acho que, assim, olhando agora, me parece que a gente talvez não tenha ouvido o feedback direito. Talvez o feedback dele fosse: eu quero um PPT, Legal. só que a gente Sim. achando que ele queria um dashboard melhor, sabe como? Era, era o serviço e a gente. Então, eu acho que talvez tenha sido a gente que não conseguiu processar o feedback também. Como a gente tinha poucos clientes que estavam pagando bem, né? A gente chegou a faturar nessa época $60 mil por mês. Então, assim, a gente estava com um faturamento legal, quase até mais, com clientes pagando, clientes engajando com a gente. Então, a gente, em teoria, tinha os sinais, né? Mas eram sinais que hoje a gente veio falar, não eram sinais de produto ter fit. A gente falhou ali nessa percepção. Sim, esse é um dos grandes erros ou risco, né, que a gente sofre quando constrói um produto B2B Enterprise, principalmente porque acaba que o volume é menor, né, então são poucos clientes, e aí vira uma fábrica de software, né, então, eu quero melhoria nessa funcionalidade, aí você lá desenvolve, só que quando você coloca no mercado, começa a tentar expandir, escalar, provavelmente aquilo que você estava construindo era mais customizado para aquele cliente do que para o mercado em si, né? Então, vocês viveram muito isso, que legal. É bom que agora, conversando depois de 6 anos, vocês conseguem olhar para trás e dar, aqui a gente podia ter melhorado isso e aquilo que são erros comuns, assim, de fundadores que estão iniciando,
e por isso esse podcast, né? Ajudar aí a legal. galera também a pular, né, esses desafios, esses riscos que podem acontecer. E daí, então, vocês tiveram ali os seus, foram 5, vamos assim dizer, uns beta testers ali, beta clientes, foram mais ou menos uns 5, né, pelo que você falou, 4, 5. E aí vocês perceberam, então, que estava nesse modelo mais customizado, e aí vocês voltaram, né, um passo atrás, não, a gente quer criar um produto escalado, né, para realmente chamar aí de produto, startup, né, crescer e escalar. E aí vocês, então, decidiram buscar uma consultoria, né, alguém expert de produto para revalidar o produto de vocês. Foi isso? Ou vocês já contrataram, por exemplo, o Spengler? Legal. Vocês fizeram uma consultoria antes e depois contrataram, só para a gente entender qual é o momento de quando contrata alguém de produto, sabe? Tá, legal. Assim, a gente chegou até a fechar mais clientes, então isso que foi engraçado, assim, se a gente fosse olhar para os nossos números, a curva do faturamento está crescendo, eles estão conseguindo trazer mais clientes, a gente chegou a ter talvez uns 9, 10 clientes com esse produto antigo, e muita conversa, e aí outro problema do B2B, os falsos clientes, né, tipo assim, como tive uma reunião, a pessoa adorou, aí você, eles adoraram, não, tem demanda, o produto tá bom, aí só que o ciclo de venda longo torna muito difícil de você, né, tipo, confirmar, e aí você fica com aquela esperança de, não, mas eu falei com a LG e eles estão super empolgados, tá, né, então acho que teve muito desses sinais, a gente conseguiu levantar a rodada, justamente porque a gente estava com os números, com logos bons, etc., e aí a gente decidiu, na verdade, a gente falou, cara, a gente precisa de alguém bom de produto, a gente decidiu trazer o Spengler para o time, e ele fez muito essa provocação quando ele olhou e falou, gente, peraí, tá mais serviço que produto, né? E aí a gente já trouxe essa pessoa de produto. Na época, foi um pouquinho pensando assim, nenhum de nós tinha essa expertise de produto, né? Formação de produto, e a gente estava criando uma solução, né? A gente tem uma solução que um dos principais stakeholders é produto. Então, como eu vou falar com autoridade para um time de produto se eu não sou essa pessoa de produto? E aí a gente viu no Spengler uma pessoa que ajudaria a gente a fazer produto melhor, mas também ajudaria a gente a construir essa autoridade. Então, ele veio com um papel até de dois papéis, assim, né, para ajudar. De especialista, no caso, né? Isso. Quando um dos fundadores não é especialista daquele mercado, então tende-se a contratar alguém, né? Que foi o caso de vocês, então. Isso, foi isso. E aí, no fim, ele veio e ajudou a repensar um pouquinho, né? A questionar coisas que a gente talvez não estivesse se questionando, porque a gente já estava muito no automático ali com algumas ideias. Legal. E você estava falando que vocês tiveram investimento. Então, ali naquela aceleração com a Samsung, eles também aportaram investimento ou não? Não. A Samsung era um programa a fundo perdido, que chama, eu acho que nem existe mais, mas não era. Eles davam dinheiro para a gente conseguiu montar time, contratar gente, enfim, mas era dinheiro que não pegava equity. Não diluía, Isso, tá, não, exato. legal. Então, não sei se pode abrir, né, com NDAs aí, mas se puder abrir mais ou menos uma faixa que eles seriam um Nossa, investidor primeiro seed ali, né? não lembro, para ser sincera. Eu vou chutar. Eu vou chutar, Chuta, vai assim, lá, só para a 200 gente mil ter uma reais. base. Eu Tá, vou chutar que foi algo como 200 mil reais, assim, mas não lembro. Isso faz 5 anos, né? Então, pô. sim. Mas não E foi, nesse, sem considera a Samsung um investidor, foi um programa de aceleração de protótipo ali que a gente fez com eles. e aí vocês conseguiram contratar time ali com esse valor, ou vocês contrataram uma software house para construir o protótipo? A gente fez tudo interno, sempre foi interno. Então a gente já tinha time, né? Que a gente estava o nosso time fazendo, a gente do nosso próprio bolso estava colocando dinheiro também, enfim. O que a gente já terceirizou foi algumas coisas de design, mas no geral todo o time de desenvolvimento é sempre próprio.
Então, desde o dia 1 ali, vocês investiram e trouxeram pessoas internas para desenvolver, time interno, porque os Sim. fundadores não têm background técnico, A né? gente tem 2, somos 4, 2 têm background técnico, então no início veio muito deles, Ah, legal, tá. e 2 de negócio. E aí também, no início, um dos meus sócios, o Everton, ele eu sou fã, né, um cara fora da curva, assim, mas se tornou PhD em AI com 24 anos, e até hoje um dos doutores mais jovens do Brasil, né, se tornou o doutor mais novo no Brasil, então, muito próximo da academia, então ele tinha muita gente que queria estagiar com ele para aprender AI com ele. Então a gente conseguiu pegar muito talento, assim, eu lembro de gente que hoje a gente olha, cara, a pessoa tá um tocando AI no iFood, tá outro tocando AI numa empresa na Europa, então são pessoas muito boas que passaram nesse início com a gente em estágio, porque queriam muito trabalhar com o Everton, e queriam muito trabalhar, e a missão da Bird acho que atrai muito as pessoas, né? Porque você pensar, eu vou ajudar as empresas, os clientes a serem ouvidos e as empresas a entregarem produtos melhores, acho que atraía muita gente essa missão. Então, a gente conseguiu trazer muita gente boa para construir o sonho com a gente no início. Que legal. E aí o Everton, né, um co-founder, vocês já conheciam ele, já começou com ele, ou vocês começaram com a ideia e daí, poxa, tem o Everton, ou vamos fazer, porque existem algumas formas, né, de ter um cofundador ali técnico. Então eu queria Uhum. entender como foi esse processo. Não, a gente não conhecia. Eu, a Lei e o Pantz, a gente já se conhecia da Arizona, né, dessa outra empresa. E aí a gente falou, pô, se a gente vai usar AI, a gente precisa de alguém que entenda AI. A gente falou, vamos procurar. A gente ficou mais de 6 meses, assim. Conversamos com, puta, vou chutar, no mínimo 20, mas eu diria que umas 50 pessoas. E um que indica o outro, que indica o outro, que indica o outro, e aí até que chegou no Everton, e aí o Everton, ele conta, quando a gente começou a conversar, eu quero isso, eu quero aquilo para a vida, é isso que eu acredito, é isso que eu vejo. Então, tecnicamente, a gente encontrou algumas pessoas que tinham fit, mas assim, com valores e a mesma vontade de construir, e sonho, quando a gente falou com o Everton, a gente falou, cara, é esse o cara, assim, ele brinca que ele... Uhum. Nossa, a gente falando, eu comecei a arrepiar, e eu falei, tem tudo o que eu precisava, né? Então, deu muito certo esse match, mas demora, assim, principalmente... Acho que tem esses dados, né? Um dos maiores problemas em startup é que os co-founders brigam e o negócio acaba, né? Porque você Tem. pega um founder sem pensar que é casamento, né? No momento bom tá tudo bom, mas é um momento ruim que você vai entender e conseguir, que você tem que superar. E acho que com ele foi isso, assim, achar uma pessoa que tinha tudo alinhado para realmente construir um time forte foi crucial, assim, para a gente, até porque a gente teve muitos altos e baixos. Se a gente não tivesse pessoas extremamente comprometidas e que se complementam e que sabem dialogar, né, na dificuldade, assim, a gente não estaria aqui hoje, sabe? Então, isso é super importante. Legal. Vocês chegaram a fazer um processo específico ou foi mais no freestyle? Ah, precisamos encontrar um cofundador aqui, e aí foi na indicação, assim. Foi no freestyle, foi tipo, Legal. precisamos de alguém muito bom em AI, quem você indica? E aí, como a gente tem networking da Endeavor, né, tem networking de outros empreendedores, a gente foi chegando, e aí chegou nele, mas não foi assim, publicar uma vaga, não foi nada disso, foi, a gente precisa de uma pessoa muito boa, quem você indica? E aí foi pedindo para nossa rede. Eu diria que até hoje, muitas das nossas vagas mais estratégicas é assim que a gente cobre, Sim. pedindo indicação para gente que a gente conhece, para o nosso time e tal. Legal. Deixa eu ver aqui das curiosidades. Ali, quando vocês então contrataram, não, quando vocês trouxeram o Everton para o time, vocês já tinham o investimento externo ou não? Aquele da Samsung ainda não? Acho que não. Não? Então Não, ele entrou bem no bootstrapping mesmo para construir o produto aí com vocês. Tá, legal. isso. E aí depois, assim, qual que foi a jornada ali de investimento? Que depois que entrou o Spengler, né, vocês começaram a pivotar e tal, daí vocês começaram a ter outros investidores ou não? E aí, Tá, e por que vocês buscaram, né, o investimento? tá, legal. Uma das outras premissas que a gente colocou quando começou o negócio foi, a gente quer seguir uma trilha de VC. A Arizona é bootstrap, e aí a gente quer seguir uma trilha de VC,
E a gente acha que para esse negócio a gente vai precisar de investimento, porque AI é caro para construir, né? Você tem que ter modelo, tem muito processamento, então a gente vai precisar de dinheiro para ajudar a gente a construir. Então, desde o início, a gente sabia que ia precisar levantar capital. Como, de novo, por esse networking de Arizona, né? Na Arizona teve muita gente que se interessou em investir, e aí a gente criou o networking com fundos do mercado. Quando a gente começou a Arizona, e aí o Ale tem uma história empreendedora muito legal, a gente conversou com algum desses fundos e foi fácil, digamos, puta, a gente gosta de vocês, a gente acompanha vocês há anos lá pela Arizona, então a gente acha que vocês vão fazer um negócio legal, o produto parece inovador, vamos colocar dinheiro. Então, logo no início, a gente conseguiu um investidor para quase um family and friends, assim, mas para a gente conseguir um investidor para investir. Depois a gente teve uma rodada com a Stella, e depois a gente teve uma outra rodada, né, que foi essa rodada na época que o Spengler entrou, que vieram a Upload, que na época era a SoftBank, e mais 2 fundos aqui dos Estados Unidos. O networking de vocês era bom devido ao background ali da Arizona, né? E também tu pode considerar que a tua residência aí nos Estados Unidos te ajuda também nesse networking? A gente mudou para cá para criar um networking aqui. Então, assim, são anos que a gente está investindo em construir esse networking aqui. Aí, de novo, obviamente, pela Endeavor. Eu consegui ajuda com a Endeavor aqui de Miami para conhecer pessoas, outros brasileiros empreendedores que estão aqui. Mas, assim, construir o networking aqui ele é muito investimento de tempo nosso, né? Para construir relações, né? Construir relações é uma coisa que toma tempo, né? Você tem que conhecer, se dedicar, ser genuíno, e isso não é uma coisa que você faz da noite para o dia, assim. Então, eu acho que é um processo, é uma coisa que você tem que construir ao longo da sua vida, independente do seu negócio, eu acho que é importante para a vida, né? Você construir relações. A gente é feito, né? Seres humanos dependem de relações, né? Para viver, assim. Então, eu acho que está muito, muito por conta, talvez, dessa visão de, tipo, e até muito da Endeavor tem isso, vou give back, vou ajudar quem eu puder, vou trocar, vou aprender, e isso vai criando relações para a gente conseguir chegar nesse ponto que a gente está hoje. Aqui nos Estados Unidos, assim, estou aqui há quase 6 anos, e agora que eu estou começando a ter uma rede que não chega perto da rede que a gente tem no Brasil, né? Mas que a gente está começando a ter uma rede de relacionamento verdadeira aqui, né? Sim. A Endeavor, pelo que eu trabalhei com eles um tempo atrás, eles atuavam com scale-ups já, a partir não startups do zerinho, assim. E aí, pelo menos no tempo atrás que eu, né, pode ser que tenha mudado. E aí eu queria entender se vocês fazem parte da ONG deles e quando foi isso? Tá. Como A Bird. Endeavor, ela realmente, no início, ela trabalhava com empreendedores de alta escala, né? Que estavam crescendo muito. Depois eles criaram o Scale Up, que é para startups um pouco menores que também estão crescendo, mas já estão com PMF. E fora do Brasil, eles têm programas, eu não sei se eles têm no Brasil, mas eles têm, por exemplo, aqui em Miami, o Lab, que aí é para early stage. Que legal. Então, sim. Cada Endeavor de cada escritório do mundo eles meio que entendem o perfil empreendedor do país e entendem onde eles podem ajudar. E aí, uma coisa que também é legal da Endeavor é que a Endeavor ela não é associada à empresa, ela é associada ao empreendedor, né, em muitos casos. Então, tipo, quem se torna um empreendedor Endeavor é empreendedor Endeavor, independente de se ele sai da qualquer empresa. Então, o Ale é empreendedor Endeavor, eu não sou. A gente, como Bird, passou pelo Lab, que é o programa da Endeavor para startups early stage nos Estados Unidos, então a gente passou por esse programa, e aí a gente tem acesso à rede, e a gente, por conta, a gente está passando agora por um outro programa que eu não sei o nome, mas que quem é um second time founder. Então, o caso do Ale, ele é empreendedor Endeavor, fundou a segunda startup, e a gente está passando por esse programa de second time founders. Então, eles têm diferentes programas, assim, que vale dar uma olhada. Legal. Na época que eu trabalhei com o pessoal da Endeavor, era justamente para criar uma vertical para startups mesmo. Mas depois, né, acabei
não evoluindo lá no projeto, não sei como é que ficou aqui no Brasil. Legal. Mas então vamos falar dessa segunda fase aí, Paty, quando vocês então começaram a pivotar ali quem era o perfil ideal de cliente, possivelmente o produto, né? Então como que vocês evoluíram isso? Como que vocês chegaram a encontrar o Product Market Fit depois disso, né? 6 anos aí já com esse produto, com certeza, né? Vocês estão já numa fase de escala, né? Sim, sim. Hoje a gente está numa fase bem, bem legal, assim, crescendo bastante. Então, começou com essa ideia de, olha, não vamos ficar fixados no ICP, nesse perfil de empresa. Vamos olhar para a dor, né? Vamos relembrar qual é a dor. Qual que é a dor? É eu conseguir entender o meu cliente para melhorar o meu produto e minha experiência. Tá, o que o cliente que a gente está trabalhando hoje não tem? Eles lançam ciclos de lançamento muito longo, então ele não tem essa urgência ou essa velocidade de resposta. Quem tem? Produtos digitais. Então foi meio que fazendo essas perguntas, né, para ir chegando no quem tem realmente a dor mais lancinante possível que eu posso resolver, e aí chegou nesse universo dos produtos digitais. Como que a gente cria um protótipo para qual que é a assumption, né? A assumption é que a gente vai ajudá-los a identificar dentre o feedback, né, em dados estruturados, quais são os pontos de dor que eles estão trazendo, criar protótipo para isso, encontrar design partners, né, primeiros clientes que têm a dor, atende ao ICP, né, então, e estejam interessados em iterar com a gente para chegar na solução, para chegar para construir o produto. Então a gente foi fazendo isso, a gente até, né, fez isso, foi assim que a gente se conheceu, né, inclusive você foi uma das pessoas que ajudou a gente nessa fase, né, que foi ali como na época na Conta Azul, falou, puta, eu tenho a dor, me parece fazer sentido isso aqui, vamos interagir aqui com vocês, iterar com vocês para chegar lá. Na época, engraçado, né, que agora é muito fácil falar assim, mas acho que na época, antes o problema era ICP, né, e talvez a tecnologia disponível não fosse tão boa quanto o mercado queria. Na sua época, depois, né, quando a gente estava ali com o ICP certo, o produto não estava chegando lá, né, então a expectativa do cliente versus o que o produto estava conseguindo entregar, o gap era grande demais, né? Então a gente, teoricamente se resolveu, a dor tá ali, conceitualmente a gente encontrou como resolver, mas puta, eu não estou conseguindo entregar em dados mesmo, em IA, o nível de qualidade que esse cliente exige. Então a gente passou um pouquinho por essa fase. No fim, basicamente, tipo, se o problema e aí eu lembro até, a gente brinca até hoje, da planilha da Conta Azul, né? Porque na época vocês tinham lá a planilha que vocês faziam na mão, né? E a gente, então, ignora o que a gente está fazendo de novo. A gente construiu os protótipos em cima dos feedbacks, das interações, mas se isso aqui não está suficiente, vamos voltar para a planilha, vamos voltar para o que eles querem substituir. Né? E aí a gente usou, o Everton era obcecado, não, a gente precisa substituir essa planilha aqui, como que a gente faz? E aí, foi uma solução muito de engenharia no fim, né? Porque o problema era realmente, não era design, os clientes estavam gostando, não era estrutura de produto, eles estavam gostando, era realmente a engenharia, e o Everton teve que trabalhar muito com o time dele ali de como eu refatoro toda a tecnologia, e aí nesse meio tempo estava surgindo o ChatGPT, né, LLMs, então tinha mais tecnologias disponíveis para explorar, e aí ele conseguiu achar uma forma que ele falou, opa, achei uma forma de entregar o nível de qualidade que os clientes esperam. Como a gente consegue entregar isso seguindo acho que outro aprendizado nosso foi muito, a gente tem que se inserir num workflow, né? Como a gente entra num workflow dentro da vida do cliente para a gente não ser só o dado. Essa análise, ela está sendo feita com objetivo. Como a gente entra nesse objetivo, enfim, então a gente teve muito dessas interações e as engrenagens começaram a encaixar, assim, então, os clientes que estavam testando, opa, agora tá ficando bom, agora tá chegando no que eu quero. Logo depois de Conta Azul, a gente fechou com a Neon, né? A Neon também somos muito gratos, porque eles foram ali interagindo com a gente até chegar num ponto que eles, opa, agora chegou no que eu quero. E aí a gente, então vamos conseguir replicar isso para outros. E aí começou, né? Aí quando a gente chegou com o produto mesmo, com um cliente, seguindo esse processo, e aí a gente pegou um segundo, opa, tá também, pegou um terceiro, opa, tá também. Tá fazendo sentido para todos, a gente falou, agora parece que a gente acertou a mão, vamos
evoluir nisso aqui, evoluir nesse caminho, continuar desenvolvendo o produto nesse caminho. Basicamente, vocês fizeram o mesmo processo ali com aquela outra versão, aquela outra ideia de produto, só que daí com o ICP de produtos digitais, né? E aí a dúvida que sempre aparece nesse momento é se esses clientes, eles eram clientes betas pagantes ou não. E aí, o que é esse custo aí do não para vocês também nesse momento? Tá. Foi um pouquinho diferente só, eu diria, porque no primeiro a gente estava criando algo que o cliente não tinha. Assim, eu estava dando um dashboard para ele que ele estava, eu gostaria de, sabe, meio... E no segundo foi assim, eu faço exatamente isso hoje, então acho que foi... acho que o erro que a gente teve no primeiro foi muito, eu gostaria de... Tá, mas o que você faz hoje? O que é a dor hoje, né? Como que é o seu processo? Vamos... E aí, no segundo, a gente conseguiu entrar nesse processo, realmente, dos clientes. Também tinha o fato do ICP, né? Mas, tipo... E aí, a gente... Opa, então tá, então é essa etapa do processo que eu vou automatizar, que eu vou substituir, que eu vou assumir. Isso fez muita diferença, porque aí a gente entrou numa recorrência, né? O problema da recorrência ali deixou de existir, tanto pelo ICP quanto pelo job, né? Em produto você usa muito o job to be done, ali o job to be done estava muito mais claro, realmente, do que um job to be done conceitual. Ali era realmente um job que já era feito. Né? Exato. Uhum. Então isso foi super importante. E desculpa, eu esqueci a sua segunda pergunta. A questão, na verdade, pago, né? nessa fase de nova fase de beta users, beta testers, se já eram pagantes ou não. Tá. Primeira leva não. A primeira leva ali não foi pagante, mas a gente tinha um acordo ali de, olha, o preço vai ser tanto se funcionar, né? Então a gente já tinha uma referência ali de valor. Depois a gente já conseguiu começar a cobrar. Já não era um beta, mas ainda era quase um design partner ali, um pouco explorando ali com a gente, mas eu já gerei valor mínimo suficiente para substituir o que você está fazendo hoje, te gerar um pouco de valor, e só que a gente estava cobrando muito baixo no início, assim, era até foi um erro de pricing nosso também, assim, acho que porque a gente não estava conseguindo posicionar tão bem o produto, mas aí começaram a pagar e depois foi evoluindo, a gente foi conseguindo melhorar a percepção de valor do produto e aumentar o quanto a gente cobrava. Uhum. E ali você já tinha aquele investimento da Stella, pelo que eu entendi, né? Já. Os investimentos que vocês tiveram foram muito... qual que era a prova de vocês? Aqueles clientes lá anteriores, né? Os enterprise que aí provaram para esses investidores que talvez teriam um faturamento e aí eles investiram. Isso, eu acho que foi assim, depende um pouquinho da fase, né? Quanto mais cedo, menos prova do resultado você tem que ter, é mais a promessa ali. Mas acho que o que os investidores viram foi a gente que já fez antes, então tem o track record, né? Já empreendeu, já trabalhou, já executou com capacidade técnica. Isso, quanto mais cedo, mais importante o founder, né? Porque você está apostando muito no founder, mas teve isso. Um mercado, uma dor relevante, né? Então realmente tinha uma dor, tinha uma necessidade ali, um mercado em crescimento, etc. E um sinal de que o produto resolvia aquela dor. E aí, né, no caso ali inicial tem gente pagando, empresas grandes pagando por isso, e depois ainda tem pouca gente pagando, mas eles já provaram que eles conseguem vender para empresa grande, porque eles já fizeram isso antes com um produto pior. Então, é questão de tempo para eles conseguirem fazer de novo. Então, acho que é um pouquinho dessa obviamente, né? O ideal seria perguntar para eles, né? Mas acho que essa é a minha visão de porque eles investiram, assim. Sim, a gente vê muito agora, isso aí faz 6 anos, né, mais ou menos, nesse meio, né, mas hoje em dia a gente vê muito investimento, né, buscando resultado já, né, então, você já tem cliente, você tem cliente pagante ou não, porque investir no fundador é bem isso que você comentou, né, tem a questão do track record ali, né, então, quem está iniciando como fundador, muitas vezes não tem, né, só tem a bagagem, talvez, corporativa ali, assim, né, então, é interessante a gente entender essa jornada justamente para comparar, né? Que momento que eu estou aqui que eu posso colocar na mesa de um investidor o meu pitch aqui, né?
Mas bacana. E daí, depois, né, que vocês começaram, então, a pivotar, fizeram um design partner, entenderam ali, e aí quais foram as pistas ou as dicas que, né, as hipóteses validadas que aconteceram para vocês entender que, poxa, agora a gente está aqui tracionando, vale a pena a gente investir mais, talvez em marketing, enfim, eu sei que vocês têm ali uma vertical de marketing bem bacana, de divulgação, o podcast também que vocês têm, né, vocês participam, o blog, etc., mas quando foi esse momento ali que pô, agora realmente a gente tem um produto do jeito que a gente queria, ele é escalável, e então faz sentido a gente colocar mais dinheiro aqui, ou enfim, investir mais em tecnologia, ou então em marketing, e começar a tracionar e escalar. Sim, é engraçado, você está falando, eu estou pensando aqui, é difícil explicar, todo mundo brinca, né? Eu lembro que eu ia em palestras e eventos, e as pessoas, cara, quando você tiver o PMF, você vai sentir. Tipo, vai ser muito óbvio. E a gente, várias vezes, a gente achou que tinha, né? E agora eu percebo a diferença de quando a gente achou que tinha para o que a gente tinha, assim. Mas eu acho que foi um pouco tentando traduzir, né, racionalizar um pouco disso, foi começar a perceber esse padrão realmente. Olha, né, a gente tem muito cliente no mercado financeiro. Então, olha, estamos pegando cada vez mais cliente no mercado financeiro. Os clientes que a gente fechou antes estão usando. Os clientes que estão usando estão aceitando pagar mais. Estão dando feedback, estão construindo case, estão começando boca a boca. Aí você começa a perceber, né? E, de novo, no nosso caso, a gente está falando de B2B, então não estou falando de milhares de clientes, estou falando de poucas, dezenas, né? Mas a gente foi, começou 2, aí 3, aí 4, aí 5, aí 6, aí agora cada um que a gente mostra, o que você fala parece música para o ouvido do cliente, aí ele descreve o processo dele, você percebe que o que ele está descrevendo é exatamente o que você faz, só que ele está fazendo tudo na mão. Então você começa a encontrar esses sinais de que todas as engrenagenzinhas estão se encaixando, né? Então, o meu discurso de vendas com a dor dele, o perfil de pessoa que chega, e a gente continua recebendo o lead que não é o lead qualificado, que não faz sentido, mas quando vem, você fala, nossa, tá encaixando muito, e cada vez mais cliente entrando, e os clientes que estão, como eu falei, satisfeitos. Então a gente foi percebendo todos esses sinais acontecendo. Óbvio, a gente ainda tem um monte de desafios, né? Não é que tá tudo perfeito, mas a gente foi percebendo todos esses sinais. E o marketing, na verdade, eu acho que foi uma decisão independente a gente começou a investir em marketing, né, de uma forma mais ampla, assim, desde o início. Assim, a gente precisa construir uma marca legal, né? Acho que isso foi uma premissa desde o início. Assim, isso não significa que a gente investiu dinheiro em marketing, significa que a gente se preocupou desde o início em como eu construo uma marca interessante, como eu dialogo com o meu público. E aí, justamente, esse público que fez sentido ali, os ICPs de produtos digitais, como eu penso em criar conteúdo para esse público, para criar um diálogo. Então, foi muito do que a gente fez desde o início. E aí, quando a gente foi percebendo mais fit, a gente foi investindo mais, né? Aí a gente foi, agora, hoje a gente patrocina alguns eventos, hoje a gente organiza os nossos próprios pequenos jantares, hoje a gente está fazendo brinde para dar para cliente, mas assim, a gente não faz investimentos em marketing muito relevantes, assim, até pelo nosso tipo de negócio, né, B2B Enterprise, é muito a venda no one-on-one, né, account-based, então eu preciso mapear quem são as empresas, eu preciso achar as pessoas certas dessas empresas, eu preciso criar relacionamento com elas, é muito mais baseado no contexto ali do resolver o problema e falar com a pessoa certa, mas o que em paralelo está apoiando tudo isso é como eu construo uma marca interessante, como eu garanto que quem está falando de mim está falando bem, e isso só acontece porque eu estou entregando um produto legal, um serviço legal, com um time que gera valor. Então acho que esse acho que é o marketing mais forte, assim, é você gerar valor e aí os outros falarem de você, e obviamente você está também gerando valor mesmo para quem não é cliente, né? Quando a gente gera conteúdo, organiza, hoje mesmo teve esse webinar que a gente faz, então a gente, a nossa premissa, eu acredito, acima de tudo, na experiência do cliente e a voz do cliente serem estratégicas para as empresas. E é sobre isso que eu falo.
A Birdie é um pilar para potencializar isso, mas o que eu acredito, eu vou continuar acreditando e eu vou continuar falando. Se você é meu cliente, não é, se você... eu vou ter esse diálogo com você. Então, isso é o nosso marketing, que a gente desde o início apostou, assim. Sim. Falando ali de quando vocês, então, descobriram o PMF, né, que vai sentir. Uhum. A gente tenta, aqui na Founders PM, a gente tem uma fórmula, né, de PMF. Então, quando Legal. você tem uma score ali baixa, porque de fato você ainda não alcançou, quando você tem um score alto, você já alcançou, né? Mas falo muito disso, a gente sente e tal. Mas justamente é para quem não está alcançando ainda, essa fórmula ajuda ali para saber se está perto, se está longe, o que precisa corrigir, né? Mas então daí você falou que vocês começaram então a perceber que tinha encontrado, porque o que vocês falavam, né? O posicionamento de vocês era de fato a dor das pessoas, e elas tinham ali o poder de pagamento, elas pagavam para acessar e ter o acesso ali do produto, né? E esse fato de vocês entenderem bem a dor do cliente, você acredita que possa ter sido dessa fase ali de design pattern que vocês entraram no dia a dia do teu cliente, que a gente fala em design, a gente fala muito de etnografia, então eu estou ali junto do cliente, no dia a dia dele, percebendo o processo dele. Você acha que foi nessa co-construção, nessa co-colaboração, colaboração de construção ali do produto que vocês começaram, então, de fato, entender a real dor, porque muitas vezes, né, o fundador, ele sente uma dor, mas não é a dor do cliente dele. Às vezes daí ele vai comunicar, ou, né, fazer o marketing, e é uma comunicação que não comunica, que não se posiciona, que não atravessa ali, né, o cliente para ele, de fato, se cadastrar e tudo mais. Então, tu pode dizer que foi nessa etapa ali que vocês descobriram bem esse momento do usuário? Eu acho que sim, eu acho que sempre você vai refinando, né? Mas eu diria que e isso é um ponto, assim, o design partner certo faz muita diferença, porque o design partner certo realmente é um partner. Ele está ali com você dando opinião no produto, dando opinião em como você está explicando o produto, como você, muito mais do que só a interface ali, né? E tá gerando valor, não tá. Esse pricing faz sentido, não tá. E aí ele começa a se tornar, né? Tipo, eu vou indicar outra pessoa que talvez tenha interesse. E aí você vai ouvindo como ele está explicando sobre você. Então, eu diria que sim, que isso contribuiu bastante. E até hoje a gente ainda tem essas interações. Assim, a gente ouve muito e o tempo todo você tem que estar. Né, de novo, a gente acredita muito em ouvir a voz do cliente. Então, a gente está o tempo todo ouvindo a voz do cliente para entender o que a gente melhorar no nosso produto, o que a gente melhorar na nossa comunicação e por aí vai. Legal, é que vocês é genuíno de vocês essa necessidade de descobrir o cliente, entender o cliente, né? Então, meio que vocês casa de ferreiro, espeto de ferro, né? Estão ali ouvindo realmente o cliente para construir o produto de vocês. E aí, bom ponto que você trouxe, né? Design pattern certo para não ser aquilo que a gente estava falando lá atrás, de construir um produto customizado para aqueles clientes, né? Então, teve o pensamento de produto ali junto para garantir que vocês estavam validando o produto realmente da forma correta, né? Sim. E agora falando um pouquinho do marketing, né? O público de vocês, quando vocês pivotaram ali o ICP, continuou então o Enterprise, e aí eu queria entender o que vocês exploraram de marketing. Tu comentou aqui algumas coisas, né? Mas desde o comecinho ali, o processo, porque, como você falou, eu queria muito transmitir a nossa marca. E aí também, aqui no Brasil e no global, porque né, vocês são empresa global, tinha alguns concorrentes, qual que era essa relação ali com concorrência ou não, para vocês começarem já de cara, expandir ali a marca de vocês e falar sobre vocês, se tinha alguma questão dessa concorrência, competitividade também, e aí como foi esse processo? Tá. Olha, concorrente, acho que é impossível você não ter, né? Então, hoje em dia, assim, acho que tudo tem concorrente. Então, eu ia falar, não, a gente não
tem concorrente no Brasil, ou não tinha quando a gente começou, mas assim, concorrente tem. A gente concorre com o Excel, a gente concorre com usar o ChatGPT, a gente concorre com não fazer nada, né? Acho que a gente exagerando ali. E tem um monte de boutique que vai tentar prestar serviço fazendo algo parecido. Então, tem um monte de alternativas para o que a gente faz, provavelmente mais hoje do que alguns anos atrás. Mas acho que justamente nesse job do fazer o programa de voz do cliente com melhoria contínua, que é o que a gente está entregando ali, não vimos ninguém que fizesse dessa forma, né? Então, que o job com os outputs e outcomes que a gente entrega. Tem começado a surgir um pouquinho de concorrência, e acho que a gente tem duas fotografias, né? Fotografia Brasil e fotografia global. Em global, a gente tem um pouquinho mais de concorrentes que fazem algo parecido, e aí você começa a perceber sutis diferenças, né? Então, tenho concorrentes, mas eles estão com um posicionamento um pouco mais para, por exemplo, te ajudar a gerenciar backlog, e a gente está com um posicionamento muito mais para te ajudar a quantificar o problema, porque você já tem solução de... Então, você começa a perceber pequenas diferenças ali no como cada um se posiciona. A gente não olha... A gente olha para concorrente, mas a gente não olha demais para concorrente. Acho que a gente acompanha o concorrente para ver quem que eles estão fechando de cliente, porque a gente sabe que pode ser um cliente para a gente no futuro. A gente olha a concorrente para entender como eles estão posicionando e aprender como a gente pode se posicionar melhor, features que eles estão lançando para ver se faz sentido. Então, a gente acompanha, mas ainda a melhor forma de aprender, e o nosso grande foco é olhar para o nosso cliente. Ouvir o nosso cliente. É isso que a gente acredita que, como que eu vou ganhar? Cara, eu tenho clientes muito bons, eu tenho clientes que são excelentes nos que eles fazem e que acreditam muito no potencial da voz do cliente deles, e eles veem a Bird como parceiro que vai ajudá-los nisso. E se a gente for esse parceiro, a gente vai construir juntos o melhor produto e vai continuar, porque as necessidades deles estão evoluindo também, né? Nada é estático. Então, acho que essa é a nossa grande aposta, assim, para ganhar. Cara, meu diferencial vai vir de eu ser o melhor em ouvir o meu cliente e em criar uma solução para a dor que ele tem. E isso vai fazer com que a gente continue crescendo, inovando e sendo melhor que a concorrência nos jobs que a gente quer ser. Uhum. E aí, falando do marketing ali, então, como foi essa construção de marca? Então, pelo que eu entendi, antes de ter o produto, né, do dia zero ali, vocês já estavam divulgando sobre a Bird, falando da Bird, do que vocês resolviam, o que era, né, o produto que vocês estavam criando. Foi mais ou menos isso? E aí, se puder contar esse processo de escala também no marketing. Tá. A gente sempre, né? Você tem que, para você conseguir falar com alguém para validar, você tem que explicar o que você é. Né? Então, o marketing, de certa forma, já está nascendo ali, né? Como eu vou chegar nessas pessoas? Eu preciso pensar numa estratégia de chegar nessas pessoas para entrevista, para conversa, para validação, para ela aceitar ser o meu. Porque, de novo, se você vai vender um produto B2C ou é muito mais fácil você conseguir os primeiros usuários, que você chama os seus amigos, né? Tipo, sabe? Então, no nosso caso, não, a gente tinha que achar gente que tivesse link com o nosso ICP, e não necessariamente a gente tinha essa lista de contatos ali para passar o telefone e ligar para amigo. Então, vou ser criativo. Por exemplo, uma das, até o Neon, né, que é esse cliente, eu conheci a Thaís, né, que super inovadora e acreditou na gente ali no início, porque a gente ia fazer um e-book. Eu falei, eu quero fazer um e-book sobre um tema relacionado a operações, né? Customer Operations, Product Operations. Eu vi o nome dela numa lista de pessoas de Product Operations e mandei uma mensagem. Thaís, cara, eu vi que você fala em Product Operations, você está assinando o manifesto. Acho que ela era a única brasileira nesse grupo. Você é brasileira, quero falar com você. Aí conversamos, ela super gente boa, mostrou, explicou, falamos sobre Product Operations, deu as quotes para fazer o e-book. E aí depois eu falei, a Bird faz isso. Ela, cara, pode ser que seja interessante pra gente. Vou tentar conversar com as pessoas aqui. Então, dessa produção de conteúdo surgiu a oportunidade de ter um cliente. Assim, a minha intenção inicial não foi essa, mas foi gerar conteúdo. Mas foi, tipo,
disso surgiu um caminho, assim, então acho que é só um exemplo, né? E aí a gente tem várias formas criativas, né? Então eu acho que justamente muito volta para o que eu falei ali. Então acho que como a gente começou, né? Tipo, como que eu explico o que eu faço? Como eu crio um site que explica o que eu faço minimamente para se alguém chegar lá, porque se eu te abordar, a primeira coisa que você vai fazer é procurar meu site, né? Tipo, chegar lá e entender um pouquinho do que eu faço e se sentir confortável para falar comigo. Fizemos isso. Criar uma página no LinkedIn, porque a gente aborda muita gente no LinkedIn. Vou fazer isso. Agora, como eu começo a gerar conteúdo relevante para ter motivos para falar com as pessoas, tipo, né? Como uma pessoa vai chegar na Bird? Eu não vou ficar falando de Bird, eu vou ficar falando de conteúdo relacionado às dores que elas vivem. Então a gente começou a escrever conteúdo relacionado a isso, enfim, aí veio, preciso achar pessoas para me ajudar no conteúdo, e aí fazer webinar. Então a gente foi fazendo isso, e a gente mais ou menos repete isso até hoje, só que repete isso em um pouquinho maior escala, né? Então, como eu gero conteúdo relevante para minha audiência? Quais são as bandeiras que eu acredito, né? Eu acredito no CX estratégico, acredito na voz do cliente como um driver de inovação, de diferenciação, de mudança. Acredito, então, vamos falar sobre esses temas, porque pessoas que acreditam nisso provavelmente vão se interessar pela Bird também. Então, a gente escreve sobre isso, escreve no LinkedIn, faz webinars, posta, escreve conteúdos e aí vai em eventos. Acho que eventos é uma plataforma bem relevante para a gente, até as pessoas chegarem a nós. Legal, a gente fala muito mais hoje em dia sobre o Founder-led Growth, né? E eu vejo que a Bird, ela se posiciona muito como marca, né? Embora você, na época ali, o Spengler também trazia conteúdo, o Puntz, vocês chegam a fazer esse tipo de abordagem? Já pensaram nisso? Ou o que vocês fazem já é um pouco disso? A gente já faz um pouco disso, assim, mesmo que você venda empresa para empresa, né, no fim é pessoa para pessoa, e quem está vendendo o produto da Bird sou eu, quem está vendendo o produto da Bird é o Ale, é o Sayago, então, tipo, nós também somos, né, representamos um pouco disso. Então, a gente escreve muito, a gente participa muito das conversas, porque a gente é um pouquinho um porta-voz, né? Então, a gente faz um pouquinho disso, sim. Legal. Eu acho que estava falando ali da Neon, acho que eu fui impactada um pouco assim também. Acho que a comunicação veio pelo Spengler, por causa da rede, né, de produto, então comunidade de produto, trouxe um produto que analisa a experiência do usuário, e o meu background vem de UX, né, então eu também defendo isso. E aí eu acho que eu baixei o e-book, alguma coisa assim. Então, e aí esse modelo, né, que você está trazendo é muito de inbound marketing, né, que a gente faz aí já tem alguns anos. E realmente, então, ele funciona principalmente para o B2B, Enterprise, pelo que você está trazendo, né? E os webinários ali, eles são gratuitos também, faz ali o funil de lead, né? Pega o lead, leva lá para pro evento, e ali vocês fazem um pitch também? Como que funciona, assim, só para tu dar um insight para a galera que está ouvindo também? A gente tem as duas coisas. Então, a gente tem o inbound, e o inbound é ótimo porque a pessoa já está buscando, e aí o inbound vem, né, de ela ver algum conteúdo, que acho que foi esse seu exemplo. Aí tem os dois tipos de inbound, né? O inbound, que é alguém que levanta a mão e pede uma demo, que pode acontecer, né? Tô com a dor, tô procurando, ou cheguei na Bird por algum motivo e opa, me interessou. E tem o inbound que ele não levanta a mão, mas tipo, você baixou o material. A pessoa baixou um material, teve uma primeira interação, você tenta nutrir para trazer para o fundo, enfim, tem todo um processo ali. E a gente tem o outbound também, a gente faz muito outbound. Só que o nosso outbound, ele é contextualizado, assim, eu olho como a gente aborda empresas específicas, eu olho para essa empresa, eu entendo a realidade dessa empresa, eu entendo se ela tem fit com a gente, quem são as pessoas para a gente abordar. Então a gente também faz bastante outbound. E tem um ponto que é mais para apoiar inbound, mas quase educação, né? Tipo, a gente está falando de novo, né? Eu bato bastante nisso, mas acima de tudo, estou falando de coisas que eu acredito, né?
E aí as pessoas às vezes se interessam pelo que eu acredito, tipo, e às vezes querem conectar comigo. E eu tô falando eu como um exemplo, qualquer pessoa da Birdie, né? Tipo, querem conectar com a gente para trocar experiência. E puta, como eu gosto desse tema, eu vou trocar experiência com você. Então, às vezes surge baseado realmente num discutir problemas, né? Troca de quase uma comunidade que a gente está construindo em torno de discutir algumas coisas. Legal. Te trazendo até um case, mas sem falar muito os nomes, né? Eu estava fazendo uma pesquisa para uma startup numa empresa, Enterprise, e uma das perguntas lá que a gente estava fazendo justamente era para validar o job to be done, era para entender o processo, né, de compra deles. E eles trouxeram a Bird. Inclusive a Bird teve um processo aqui que entrou, a gente ficou um mês ali testando até os stakeholders, enfim, aprovarem justamente por causa do lead time, do tempo Sim. de compra ali de enterprise ser já mais complexo, né? Então, e aí eu falo, conheço e tal, foi engraçado assim, porque realmente que você está trazendo do boca a boca, do outbound, ali entender bem quem é esse perfil, fazer, né, uma call. Então, isso tudo é do modelo de negócio de vocês, que faz sentido aí para vocês, né? Bacana. Boa. Agora eu queria trazer um pouquinho, né? Falamos da Bird, acho que já deu uma aula para a gente de processo e de evolução de construção de produto, startup. E aí, Paty, eu vou aproveitar, né, que você também tem essa experiência como investidora anjo, né? Então, conta para a gente aí como que nasceu essa motivação, né? A GV Angels, principalmente, né? E o que te motivou isso e como funciona para quem quiser ser investido. Legal. Eu gosto muito de aprender, assim, acho que é uma característica minha, e eu não gosto de aprender tanto com teoria, eu gosto de aprender mais na prática, tipo, no início de Avengers, para mim, foi isso, assim, então eu não sou... tem 2 fundadores originais, o Mike e o Rafa, e eles começaram lá a ideia do G-Vengers, chamaram o Sérgio, que foi um terceiro, e aí mandaram uma mensagem para uma rede de ex-alunos da GV, quem tem interesse em investimento anjo, vamos fazer um evento falando disso. Eu falei, eu tenho, quero ir, quero aprender. Fui lá para aprender. E aí, tipo, falaram um pouquinho disso, a gente está começando esse grupo, eu tenho interesse em participar do grupo. Aí comecei a participar do grupo, tinha 10, 15 pessoas na época, super pequeno, e aí eu percebi que, tipo, a comunicação deles estava ruim, né, tipo, eles não tinham, porque é um grupo voluntário, né, não começou como uma associação para realmente trocar boas práticas de investimento e fazer investimentos em grupo. E aí eu falei, acho que dá para eu ajudar. Aí eu chamei eles e falei, vocês precisam de ajuda? Eles, precisamos. E aí eu falei, então eu vou ajudar. Eu consigo ajudar a organizar a comunicação, organizar evento, organizar isso, organizar aquilo. E aí comecei a ajudar, dali a pouco eles, você quer ser nossa co-founder? Porque você já está desde o início, né? Todo mundo entrou para só participar e você se propôs a ajudar, então vem. E aí me tornei co-founder, assim, nesse meio que foi acontecendo, né? E aí, tipo, né, de lá para cá, um grupo que tinha 15 pessoas quando eu cheguei, e me tornei a 4ª co-founder. Hoje tem mais de 300 investidores, já investiu dezenas de milhões de reais. E é um grupo com o qual eu aprendi muito, assim, aprendi a investir, aprendi como startup, como a gente é avaliado, conheci muito startup legal, vi coisas que me motivam, conheci um monte de gente legal, enfim. E o legal do GV Angels é essa lógica do poder do coletivo, assim. Então, temos 300 pessoas com perfis totalmente diferentes, empreendedor com exit, gente de mercado corporativo, consultor de todas as indústrias, e que juntos avaliam uma startup, entendem se aquilo tem um potencial legal, investem, e aí, para a startup, olha que networking rico que eu tenho. Tenho dezenas de pessoas com vários contatos para me ajudar e a me provocar a evoluir. Então, é um pouquinho essa lógica do grupo. Também investi, obviamente, né? Investi em algumas startups. Eu não sou, assim, uma investidora profissional, não é uma coisa tipo, não. Eu investi muito mais porque eu falei, quero ter essa experiência. Se eu gostei muito dessa ideia e vi muito potencial, obviamente, todo mundo que investe também investe pelo retorno, né? Mas no meu caso, tinha muito, o quanto eu acredito nisso, o quanto eu acho que essa empresa está construindo um produto
que pode ser super legal, que pode fazer muita diferença no mundo, e mais recentemente, inclusive, eu estou investindo muito mais em coisas que tenham impacto, né, porque é o que eu quero contribuir de alguma forma também. Então, e uma das coisas justamente que a gente percebe, né, dessas startups que a gente investiu, quando você investe, às vezes você acha que a startup vai para um caminho e ela vai para outro totalmente diferente, porque a G Ventures investe em diferentes estágios, mas um pouco ali o anjo, né, já tem no mínimo um produtinho com alguns clientes, e aí quero começar a validar o fit, eu já tenho o fit, mas preciso escalar, então ele está meio que nessa fase. Então, a gente teve muita startup que mudou totalmente o produto do que era inicialmente, teve startup que não deu certo, teve startup que continuou, mas não está crescendo tanto, ou que está... E aí eu fui aprendendo muito sobre o que funciona e o que não funciona. E está muito linkado nesse momento a founder, né? Um founder que tipo, era muito coachable e disposto e focado no problema, foi mudando o produto e achou um caminho super legal. Founders que não deram certo, founder solo é muito mais arriscado, porque é muito peso numa pessoa só, né? E ser founder é muito estressante, é muito difícil, muito trabalhoso. Então, eu particularmente acho melhor quando tem mais de um founder. Então, teve bastante aprendizado, assim. O GV Angels investe, né? Continua investindo hoje, né? Não tem indústria específica, estágio específico, como eu falei. E, enfim, para quem está procurando investimento, é ir lá no site do GV Angels e vai ter uma área para aplicar. A startup tem que colocar ali um pouquinho sobre a startup, mas, inclusive, né, para investimento, assim como para venda, né, você buscar um investidor, você está buscando um parceiro que vai ficar com você por muito tempo. Então, é importante conhecer quem está investindo em você. E o cold call não é o melhor caminho de você chegar no investidor. Então, tipo, você quer chegar no investidor, puta, você conhece alguém que conhece alguém no GV Angels, por exemplo? Ou então, eu tô aqui falando nesse podcast, eu quero GV Angels. Pô, Paty, tipo, vi você no podcast, sei lá, você tem que sempre tentar encontrar um link para não ser super frio, né? Eu recebo dezenas de mensagens de um monte de gente, tem uma startup, e aí me manda a pessoa tem uma startup de saúde e acha que eu sou nem se preocupa em ver se eu sou do mercado de saúde e me manda, sabe? Então, você tem que fazer sua pesquisa para abordar alguém, senão você não vai ter sucesso, você só vai achar investidor ruim. Então, acho que talvez essa seja a minha grande recomendação aí para quem está buscando investimento. Nossa, ajudou muito. A gente aqui na Founders PM, a gente também está nessa parte de pool aí de investidores, mas a gente investe com o intelecto, né? Então a gente é uma Product Studio Equity Based, né? Então, se algum fundador queira construir um produto e queira a nossa ajuda, a gente ajuda investindo nisso, né? Mas tudo tem uma tese, né? Então, isso que você traz ali, né? Pô, vem fundador de um mercado que eu não tenho expertise e achando que eu vou ali investir, é realmente um tiro no pé. Bacana essa dica aí para a gente, né? Fundadores e investidores também, acho que é bem legal aí entender um pouco disso. Fiquei bem feliz de saber, não sabia, eu acho que eu pouco entrava no teu LinkedIn, então eu não sabia dessa tua experiência como investidor e principalmente na administração de um fundo, né, que acho que, né, vocês se chamam associação ou o fundo? Como que é o termo? Não é um fundo, né? A gente não é um fundo de investimentos, porque as pessoas investem diretamente. A gente é só o facilitador. Legal. A gente faz a seleção, a gente então. apresenta. Exato. Um grupo de investidores ali, né? Então eu fiquei surpresa e outra hora a gente chama para falar só disso. Legal. Porque também tem todo, né, uma experiência bacana disso, né? A gente também não falou muito sobre IA, então quero deixar claro aqui, né, que a Paty é uma das precursoras de produto, né? A Bird é uma dos produtos precursores de IA aqui no Brasil, pelo menos, né, que se declarou realmente como IA. Então, galera, acho que vale muito a pena acessar a Bird, né? É bird.ai, né? A gente vai colocar aqui na descrição.
para acessar e entender mais sobre os teus clientes, né, sobre os teus usuários. Então, muito do que a gente fala aqui é entender a dor do cliente, e nada melhor que um sistema da Bird para ajudar a levantar e ter essas métricas mais claras, mais certas, assertivas, para conduzir o desenvolvimento de produto e a melhoria contínua ali da experiência do cliente, né? Então, Paty, muito obrigada, né, por estar aqui. Foi uma aula, aprendi muito. Obviamente, esse podcast é para mim também, então eu criei uma desculpa aí para eu aprender mais, como sempre na vida, né? Eu sempre organizei a comunidade, justamente era para eu aprender, então isso aqui continua sendo isso, mas também ajudar outras pessoas que estão assistindo. Com certeza ajudou, obviamente, né? Muita bagagem, muito conhecimento, e nesse pouquinho tempo aqui que a gente conversou, já entregou muito aí para a gente aprender e evoluir mais. Então, muito obrigada pela tua participação. Bom, que isso, eu que agradeço, estou à disposição aí, se quiser outro papo, enfim, para o pessoal que está ouvindo, quaisquer dúvidas, me entre em contato. Legal, eu vou deixar na descrição também todas as redes da Paty para vocês seguirem ela. E para quem está ouvindo, se curtiu, compartilha aí com alguém que precisa, comenta, deixa seu like, né, para a gente crescer aí. E fica ligado aí nos próximos episódios que vem muita coisa boa por aí. Valeu!